Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, à frente do Talkcast Preciso, que aborda temas essenciais em diversas áreas, causas e segmentos. Nós somos um projeto que visitamos comunidades, empresas, pessoas, profissionais liberais, escritórios, onde tem conexão com o essencial, o Talkcast Preciso vai estar. A nossa entrevista e convidado é com Marcelo Rosenbaum, um arquiteto e designer virtuoso que é conectado a causas, a economia circular, a transformação da vida das pessoas a partir do que ele produz. A palavra é inclusão, mas é impossível resumir, restringir o trabalho do Marcelo a uma palavra, porque ele é multiplataforma quando se trata de atuação. E nós vamos conversar com ele sobre linhas importantes que têm essas verticais de essencialidade aqui no nosso Talkcast de hoje, em mais um episódio. Então, Marcelo, muito obrigada pelo teu tempo, bem-vindo ao nosso projeto, ao nosso programa, e a gente está aqui para saber todos os detalhes dessas coleções lindas que você desenvolveu em parceria com a Portobello. Bom, primeiro, falar de Piauí é falar de amor já, né? Na minha relação com o Estado é muito grande, são mais de 14 anos e sempre muito bem acolhido. Acabamos criando uma rede grande de amizade, né, Maia? Então você também é uma pessoa, onde você chamar eu tô, e de muito respeito, né, pelo seu trabalho também e por grandes outros amigos, todos aí do Piauí, e esse trabalho, né, que a gente tem lá em Várzea Queimada, que a gente tem não, né, um projeto que Várzea Queimada mantém vivo, né, o empreendedorismo, o protagonismo das mulheres, né, da comunidade, fazem esse projeto já há mais de 14 anos, está de pé e está rodando com muitas oportunidades para a comunidade a partir desse protagonismo feminino. E o nosso trabalho, claro, é estar fazendo essas pontes e estar provocando. E hoje mesmo, o nosso trabalho com Várzea Queimada já é bem menor, né? Já tem o protagonismo atuante das lideranças, das mulheres, nas relações com outros parceiros, então acho isso também muito lindo, né? E olha só, a gente aproveita que está falando de Várzea Queimada para dar os parabéns ao Rosenbaum, que assina o projeto Casa da Carnaúba em Várzea Queimada, que ficou em segundo lugar no Prêmio Internacional Artdale. A obra foi feita junto com a Associação de Mulheres Artesãs da comunidade, olha que linda, e celebra o extrativismo sustentável do pó da carnaúba, matéria-prima usada em cosméticos, alimentos e remédios. Aí eu fico uma pergunta também, será que é isso por conta do Piauí, do povo piauiense, da força da mulher piauiense, que faz esse sucesso também acontecer? Porque é muito, muito impressionante, né? A beleza desse trabalho com as mulheres, assim. Sim, sim, sim. E o Marcelo, sendo esse arquiteto e designer renomado, ele já foi reconhecido por vários outros países, iniciativas dentro do design e da arquitetura, com prêmios, com trabalhos que repercutiram lá fora. E ele não para, gente. Eu acho que, inclusive, ele não dorme. E ele agora se debruçou em projetos lindos, que são essas linhas, né, que ele desenvolveu para o All Day Mosaics da Portobello, além de outras assinadas, né, que são trabalhos fantásticos, maravilhosos, como o Cobogó, Mundaú e a linha solar, que ele vai contar uma história linda de como ele descobriu, e também a Quintal e Parquet Paulista. Você sempre com seu DNA focado nas coisas que estão conectadas à essencialidade. Marcelo, conta pra gente desse trabalho. Então, foi uma grande alegria, né? Bom, a gente primeiro tem uma parceria com a Portobello de muitos anos. O próprio no grupo mesmo da Portobello, a gente já tinha feito também há muito tempo atrás um trabalho com a Pointer, né? Que é uma empresa do grupo que fica em Maceió, em Alagoas.
E aí a gente começou com um projeto lá da Lagoa Mundaú, né, do sururu, da concha do sururu, que é um projeto gigante que iniciamos nessa pesquisa a convite do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o IABS, o Instituto de Brasília, a Prefeitura de Maceió, para dar uma oportunidade, possibilidade, né, de uso do resíduo da concha do sururu na indústria. E aí a gente fez uma pesquisa, eu convidei o Rodrigo Ambrósio, né, de Maceió, para a gente pensar, né, para trabalhar junto, porque ele é de Maceió, então o trabalho seria em Maceió, então sempre essa questão também de trazer outros colaboradores, né, de fazer um trabalho co-criado, nesse caso, em outro estado, né, isso a gente entende que é super importante. E aí o trabalho começou a acontecer, a gente se conectou com uma pessoa da comunidade, o Itamácio, a gente começou a fazer exercício da concha, de tirar a areia, entender que a concha ela é calcário por uma pesquisa que veio da USP, né, dessa matéria-prima. Enfim, e aí começamos a fazer exercício, desses exercícios a gente chegou numa biomassa, essa biomassa a gente começou a fazer alguns produtos, um desses produtos a gente fez um cobogó, esse cobogó eu estava fazendo a loja da Farm em Miami, levei para Miami, né? A gente produziu isso, gerou renda dentro da comunidade, o Itamácio produziu, criamos uma forma de ferro. A diretora de marketing viu esse trabalho a partir de uma postagem, né, desse cobogó e perguntou se a gente não queria vender na Porto Belo Shop. Porra, e aí a coisa começou a rolar de um tamanho, de uma dimensão, porque a gente está falando de um projeto onde a gente tem, né, um Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, que foca exatamente nas questões de sociais, ambientais, né, de alavancar locais com muito poucas oportunidades. A gente tem o design e aí entra uma indústria, né, entra uma indústria com alavanca ainda de escoamento em pontos de venda. Hoje lá existe um entreposto em Maceió, né, na Lagoa Mundaú, doado pela UFAL, pela Universidade Federal de Alagoas, onde né, tudo com muitos parceiros, né? Eu estou aqui representando uma parte de uma rede gigante. E aí tem hoje o Sururote, uma moeda social do Banco Social, que as mulheres entregam o que é o resíduo e transforma isso em dinheiro, né, dentro da comunidade, que é o Sururote, feito por um professor da UFAL, que é o Léo. Enfim, tem o Manda Ver, né, que é uma ONG, que é um instituto que fala sobre empreendedorismo, que está instalado dentro da favela do Mundaú. E aí são os arranjos, né? Então, o design, a partir desses processos de redesenho, de desenho, né? E ele, sim, esse processo é pensado numa forma colaborativa, sempre, de escuta, né? De muita escuta, mas é um processo, o processo é esse, né? Agora. Sim. E aí rendeu o Cobogó e uma linha solar, né? Isso. Aí esses produtos eles são quase como um laboratório, até mesmo para a própria Porto Belo, né? Para entender, né, esse movimento do tamanho dela, como que é nessas relações com a própria comunidade, com novas matérias, mas é um trabalho que assim ele pegou a dimensão que pegou por conta da chegada da Porto Belo e ela encampando esse projeto. Exatamente. Aí a gente pensa no Quintal e na Parque Paulista, e que é sensacional, inclusive porque participou de uma feira em Bolonha, na Itália, né? Uma parte desse projeto, e foi uma repercussão global super interessante. Então, assim, Quintal e Parque Paulista, eles não fogem dessa essencialidade que é uma marca registrada do teu trabalho, Marcelo. Total, mas aí já é uma outra coisa, né? É um outro trabalho, aí eu fui convidado agora pela Porto Belo para fazer uma coleção, para participar desse um coletivo de criativos, né? Para criar essa linha de mosaicos, então All the Mosaics, né? Que faz parte também desse processo que é um processo forte já, grande, de internacionalização, né, da própria Porto Belo. E aí eu trouxe esse resgate dessa pesquisa da memória da casa paulistana, principalmente, né, dos anos 50, 60, que aqui é muito claro que vem da Cerâmica São Caetano, que era uma fábrica que tinha aqui na periferia, no ABC Paulista, e os funcionários pegavam os resíduos, né, os cacos, e montavam
os desenhos dos pisos. Isso foi virando uma mania, sei lá se eu falo que é uma moda, mas uma estética, né, de época, que começaram até a produzir esse tipo de caquinhos, né? Colocado naquela cor alaranjada. E aí a ideia foi essa homenagem. Na verdade, esse é um trabalho que homenageia essa arquitetura, que traz essa memória. E eu ouvi outro dia de uma arquiteta, que ela faz parte de um grupo grande de vários outros profissionais, que comentou que a partir do lançamento desses mosaicos que eu fiz aí de caquinhos, começaram a falar assim: a minha casa também tem mosaico, eu ia reformar, não vou mais. Então, é onde funciona também um pouco dessa memória, do ativar, porque não é que a gente esteja gentrificando ou gourmetizando o caquinho, porque eu acho que hoje nem ele é mais fabricado, nem tem mais essa mão de obra, mas é simplesmente uma memória, uma homenagem, né? É como trazer a partir dessa pesquisa esses caquinhos e esse estímulo da preservação, né? Eu acho que na outra ponta, mais do que simplesmente alimentar um mercado, ele também alimenta uma memória, né? Ele alimenta uma permanência de quem tem até cuidar. E assim, em São Paulo é uma loucura, assim, são muitas casas ainda. Ele é muito presente no nosso imaginário. E foi até interessante, porque eu fiz uma postagem do Caquinhos no meu Instagram, assim, e também bombou, é uma coisa que foi assim, uma comoção ao mesmo tempo, sabe? De memória afetiva, das relações com o quintal desse espaço. E o parque ele passa pelo mesmo processo, né? O mesmo processo dessa memória. E aí esse trabalho feito à mão, né? Também, que é uma coisa do artesanal, que a gente vem perdendo muito, né? Esse trabalho dentro da casa, né? Porque é algo que fica muito caro hoje, né? O trabalho manual na, no, no, nos Dentro desse detalhes, né? processo. E aí eu queria te perguntar de que forma essa tecnologia do porcelanato ela permitiu reinterpretar esses mosaicos que remontam a 1950, a década de 1950. E como é que você enxerga a recepção do mercado brasileiro e internacional que combinam design artesanal com uma tecnologia incrível? Né, eu acho que a Porto Belo tem um espaço, um lugar, né, de tecnologia e de sustentabilidade também na produção, né, na estrutura, na cadeia toda, que proporciona, né, essas possibilidades de entender esses arranjos, né, então tem uma inteligência também de criar esses módulos a partir da nossa proposta. Eu queria saber o que você acha, quais são as tendências que você prevê para o design brasileiro nos próximos anos, principalmente nisso que tange a integração de elementos culturais, de memória, de essencialidade. O que vem por aí dentro do teu radar, não só em relação ao teu trabalho, mas em relação ao design brasileiro e à arquitetura brasileira? Nossa, Maia, é uma pergunta que assim, eu não sei nem por onde começar, porque são coisas que eu nem sei se eu acredito, entendeu? Eu não sei se eu acredito em tendência nesse lugar, né? Porque para mim eu acho que o design, do jeito que eu enxergo, que não é único, não é uma forma única, não é a certa nem a errada, é a minha forma, né? É entender esse design atitudinal em pleno movimento do planeta, em crise climática real, né? Com questões ainda de escravidão ambiental, com questões agora que a gente vai começar a passar por refugiados ambientais, né, aumentando os grandes centros. Então, para mim, falar de tendência é quase para mim, é uma alienação. Entendeu? Não me interessa, não me interessa. O que me interessa é falar dessas pontes, como oportunizar a partir do design essas pontes onde a base seja, né, melhorada, qualificada, permita a permanência dessas pessoas nos seus biomas, para defender o bioma, para permanência de saberes, valorização e reconhecimento desses saberes. Isso eu adoraria que fosse uma tendência. Marcelo, muito obrigada pelo teu tempo, parabéns pelo trabalho mais uma vez, e eu tenho certeza que esse é um dos muitos trabalhos que você vai ter, não no seu portfólio, não só na sua vida, mas na vida das pessoas. Obrigada. Amém.
Tamo junto, Maia. Obrigado, minha querida. Bom falar com você. E prazer, Elaine. Até mais. Tchau, gente. Esse foi mais um episódio do Talkcast Preciso. Hoje nós recebemos o Marcelo Rosenbaum, designer e arquiteto. Dizer para você, internauta, que você acessa os nossos conteúdos no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais. E é importante você não só acompanhar, mas você compartilhar, porque a nossa ideia é transformar a vida das pessoas através do conhecimento e de temas essenciais. Obrigada e até a próxima. Fui!